galera. Vamos começar então o nosso momento de hoje. E aí, primeiramente, boa noite para todo mundo aí presente. Eu sempre vai entrar mais gente aí depois. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro momento aí do ciclo 2, que é sobre gestão e operação, né? E aí a gente vai ter com a gente o vice-presidente de gestão da Brasil Júnior. Antes disso, só comentando, né? Vamos pegar o microfone quando entrar e aí para trabalhar com barulho. Quem tiver alguma dúvida, vai anotando aí no final, a gente vai ter um momento para conversar mais. E por enquanto é isso. Ligue suas câmeras para mostrar seus rostinhos. Então, Túlio pode se apresentar e começar aqui, a gente já está gravando. Show, gente. Tudo certo? Vou me apresentar aqui. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Então, quando tiver aparecendo, vocês dizem. Massa, galera. Como o João mesmo falou, né, eu vou falar um pouco sobre sistema de gestão e operação para que a gente consiga gerenciar os nossos recursos da melhor forma, né? E vai ser bem um bate-papo, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, se não ficar claro alguma coisa, pode falar no chat ou até mesmo interromper para que a gente converse e todo mundo saia da reunião com maior clareza, né? Como gerir melhor os seus recursos, como trazer melhor clareza de resultado e gestão para a própria empresa júnior, né? E aí, para começar, eu só queria me apresentar antes. Meu nome é Túlio Prota, eu sou de Pernambuco, fiz parte da Consultoria, que é uma EJ de Engenharia Civil e Arquitetura, e sou muito apaixonado por educação e por pessoas, né? No MES eu sempre segui carreira, vamos dizer, pelo lado de pessoas, né? Então, fui VP da EJ, fui coordenador do processo seletivo, na FEGEP eu também fui VP-GG, e hoje estou como VP-GG da Brasil Júnior, e eu acredito muito no MEG, que ele é um ótimo guia, né, para a gente entender um pouco mais sobre educação, sobre o comportamento dos jovens, assim, como a gente pode gerar impacto através disso. Camisa. E aí... Opa. Alguma dúvida? Acho que foi só o microfone mesmo. Beleza, então. E aí, estou aqui muito na Brasil Júnior, assim, para conseguir gerar mais grandeza, né, na questão da educação do Brasil e como a gente consegue empoderar mais jovem para que a gente direcione os privilégios que a gente tem, né, de hoje ter uma educação, de hoje conseguir estudar na universidade e conseguir direcionar os nossos esforços, né? Então, acho que isso que me fez estar na Brasil Júnior, estar dentro do MES e gerar um impacto a nível nacional. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho, né, do tema, eu queria que vocês ligassem as câmeras, né, nesse momento que a gente está vivendo, um pouco de incerteza e também de isolamento social. Quanto mais contato a gente tiver e ver as outras pessoas, mais a gente vai se sentir perto, se sentir aberto, se sentir em casa, né? Então, peço aí para vocês ligarem a câmera para aproveitar mais o momento e a gente se conhecer um pouquinho mais. Mas, para começar, eu queria trazer muito para vocês a questão do nível, né, de planejamento que a gente tem que trazer para a nossa EJ, né? Quando a gente fala de gestão e de operação, a gente precisa entender que tudo é uma escada, né? Que a gente precisa levar tudo em resultado, mas antes disso, a gente precisa direcionar os nossos esforços para um gol. Então, a gente precisa ter o nosso sonho grande na nossa EJ e precisa direcionar isso da melhor forma possível. Então, tudo começa com a missão, né? O que é que a gente sonha, o que é que a gente está direcionando de esforço da nossa organização, o que é que a gente consegue ter como principal escolha, né, para aquele ano e para aquela nossa EJ. E aí, depois que a gente tem a visão muito clara, a gente precisa ter níveis para que essa visão vire de fato resultado, vire de fato
operação. E por isso tem alguns níveis de planejamento. O primeiro é o nível de planejamento estratégico, né? Que a gente precisa entender o que está conectado diretamente com a missão da organização e com a visão da organização, quais são os indicadores que trazem mais clareza. Então, trazendo um exemplo para vocês, né? Minha J no primeiro ano, a gente foi federado em 2017 e a gente no primeiro ano resolveu usar assim em faturamento, mas com muita conexão com a rede, né? Então a gente colocou uma meta de 50 mil já no primeiro ano, para que a gente conseguisse ter um sonho grande muito claro ali, para impactar a vida dos estudantes que estavam dentro da EJ. E o nosso sonho era muito linkado a gerar uma vivência para os anos seguintes, né? Então, a gente atrelava muito faturamento de se hoje tem 15 pessoas na EJ, se a gente faturar mais, amanhã pode ter 60 e a gente pode estar impactando cada vez mais nos alunos da nossa universidade. E aí isso ficava muito claro para a gente, de gerar mais impacto, gerar mais uma universidade que entregava valor para os alunos, e por isso a gente deveria faturar mais, né? Entregar uns projetos também que tivessem muita qualidade. Então, eu acho que sempre esse gol, esse primeiro passo, esse direcionamento, ditava muito a nossa estratégia, né? E principalmente que era um ano que o PE da rede 2019 e 2021 não estava operando. Então, a gente olhava para o faturamento como um único meio de alcançar um impacto dentro da nossa EJ. E aí, o segundo ponto é um olhar mais tático, né? Que são os comos. Então, às vezes a gente tem muito olhar de, eu quero atingir aquele gol no final do ano, mas eu não sei as etapas que eu vou atingir aquilo, né? Quais as minhas etapas de planejamento? Quais os ciclos a curto prazo? Como eu desdobro essa estratégia? Então, o nível tático é aquele esquema, né? Aquele desdobramento de como uma forma gerencial a sua EJ vai direcionar os seus esforços, né? E ela geralmente acontece em prazos menores. Tem algumas EJs que destrincham tático mensais, outras bimestrais, outras trimestrais, depende muito da sua realidade e da sua clareza em relação à estratégia da organização. Deixa eu só ler o chat aqui que tá... Mas, beleza. E aí, é muito interessante você perguntar, eu tenho um gol final, né? Eu tenho a minha estratégia final, mas como eu atinjo ela? Qual é o primeiro passo? E quando a gente fala de nível tático, a gente fala de muito foco e priorização. O que é mais importante para a minha organização atualmente? O que cada área tem que fazer para que eu atinja o resultado global, né? Então, o que minha área de projetos pode fazer para que eu atinja aquele resultado? O que a minha área de marketing pode fazer para que eu atinja aquele resultado? O que a área de gestão de pessoas pode fazer para que eu atinja aquele resultado? Então, é muito direcionamento de o que cada um pode fazer para que em um curto espaço de tempo a gente tenha foco e priorização. E aí, o terceiro passo é rotina, né? É o operacional. E o plano operacional resume ações do dia a dia. E como a gente gerencia isso? Será que minha J hoje tem um Trello organizado para que eu saiba as atividades que cada um tem que fazer? E se a gente planeja as atividades muito conscientemente, será que tem alguém na minha J que avalia se os membros estão fazendo suas atividades e dá o direcionamento de priorização e foco? Será que meus projetos para o cliente hoje têm uma forma de planejamento direcionada, tem um começo, meio e fim, tem um relacionamento com o cliente muito direcionado? E a gente precisa ter esses dois olhares, né? Tanto para projetos internos, que vão melhorar a estrutura da organização, mas também para projetos externos, para os clientes, para que a gente tenha uma rotina operacional muito clara. E aí, trazendo contexto para vocês, né? A estratégia seria uma Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha tinha várias diretrizes para dominar a Europa como um todo, né? O lado mais tático era a Batalha de Stalingrado, então foi uma ação específica que fez ela conquistar mais um território, então a Batalha de Stalingrado específico, né? E o último era a operação, né? Que era o Blitzkrieg, que era a estratégia que eles definiam no dia a dia, que era ataques rápidos e seguros. Então, foi todas essas estratégias que direcionaram a ter um bom planejamento, a ter uma boa
direcionamento de como eles iam fazer para atingir aquele gol e aquele sucesso final. E aí, pessoal, eu queria perguntar para vocês, né? Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa não ficou tão clara? Vocês têm alguma dúvida sobre esse primeiro passo, assim, de níveis de planejamento? Eu acho que eu fiquei um pouco em dúvida sobre a estratégia. Show. Me diz para mim qual é o sonho grande da tua EJ esse ano. Ai, meu Deus, acho que é sair do zero por enquanto. Show. É o Então, máximo. massa. Então, para a tua EJ, o sonho grande é sair do zero, né? Então, tem um foco principal aí, que é sair do zero, e é a meta principal de vocês. É, isso seria a estratégia. No lado mais tático, seria a gente direcionar a ação de marketing para conseguir puxar mais alguns clientes, conseguir atrair os clientes para o nosso funil. No lado de projetos, a gente ia ligar para os clientes do ano passado para conseguir trazer alguma clareza sobre por que os clientes compraram e direcionar melhor a nossa estratégia de trazer projetos que ataquem as dores do cliente. Então, isso era o lado mais tático, né? De como cada área vai se comportar para atingir esse gol final. E a operação é muito dia a dia, né? Quantos clientes eu tenho que ligar por dia? Quantos projetos do ano passado eu tenho que revisar para que isso esteja claro para a minha organização? Então, esses são 3 etapas que tem que ficar muito clara dentro do planejamento para vocês conseguirem atingir o gol final de vocês. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Show. Massa. E aí, a partir disso, né, quando a gente olha para níveis de planejamento, tem uma definição que ajuda a gente a conseguir direcionar melhor esses pontos, né, de como a gestão e a operação de uma empresa júnior pode funcionar. E o principal método, assim, e o principal passo a passo é entender como o sistema de gestão funciona. E sistema de gestão é mais que encadear sistemicamente todas as atividades que vão levar o planejamento estratégico da sua EJ até o resultado final. Então, o gol principal ali, o gol principal da minha EJ é bater a C, o gol principal da minha EJ é ser conectado, o gol principal da minha EJ é ser um EJ impacto. Então, eu consigo direcionar qual é o meu gol principal ali, e o sistema de gestão é tudo que linka a estratégia até a operação final, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui da Brasil Júnior para ficar mais claro para vocês, né, como a gente define isso. Hoje a gente tem um alinhamento estratégico, que é o nosso PE da rede, que ele é trienal, né, então de 2019 até 2021. O outro ponto, né, a gente tem um planejamento estratégico da Brasil Júnior, que é revisado anualmente, então ele é anual, então a gente tem marcos anuais que a gente quer atingir, então 780 Js autocrescimento, 550 Js conectadas e algumas metas que direcionam como a estratégia para o nosso gol final. E a gente tem OKRs trimestrais, né, que qual é o nosso foco principal agora? É tirar todas as Js do zero, então todos os projetos têm esse foco, fazer com que as EJs com menos de R$10.000 batam alto crescimento já nesse primeiro trimestre. Então, a gente direciona todos os nossos esforços para isso, né? Porque é um meio para que a gente chegue no nosso sonho grande no final do ano. E no dia a dia tem alguns projetos e ações, né, que eles são mensais. Então, todo mês a gente revisa mensalmente qual é o nosso resultado, como é que a gente pode fazer isso, como a gente pode deixar um projeto à cara das instâncias, o que as instâncias estão necessitando, o que um EJ está necessitando, qual é a perspectiva do empresário júnior, como a comunicação da BJ está. Isso direciona os nossos projetos para que a gente tenha resultado a partir disso. Show? E aí, pessoal, trazendo para vocês o que de fato é um sistema de gestão, né? Quando eu digo que um sistema de gestão na minha EJ ele está estruturado, é quando eu tenho um planejamento estratégico muito bem feito, né? Então, sabendo qual é o gol da minha EJ final, o que eu quero atingir, qual é o principal ponto, meio que eu quero
deixar de legado dentro da minha EJ esse ano, o porquê isso é importante para mim. Então, está muito atrelado à missão, à visão, aos valores da organização de vocês, né? Outro ponto é os ritos de gestão, então, o que está dentro do dia a dia de vocês, que potencializam a vocês atingir esse planejamento estratégico. Outro ponto é políticas e processos básicos, então, tem uma coisa que eu digo aqui na BJ, que é sempre assim, né? O que é política? O que é processo básico? É aquilo que lhe perguntam na EJ todo dia e você já está cansado de responder, você tem que formalizar aquilo, né? Então, todo dia me perguntam como entra em tal plataforma. Pô, então eu tenho que transformar a política daquela plataforma dentro de um documento para que todo mundo saiba disso dentro da organização. Todo mundo me pergunta se a minha J tira férias ou não tira férias, então tem que formalizar isso. Todo mundo me pergunta como o membro da minha J é desligado, então tenho que formalizar isso, né? E gestão de desempenho é como eu metrifico esse resultado no dia a dia, como eu sei que um membro está mandando bem na minha J, quando eu sei que um membro não está mandando bem na minha J. E o por último é a gestão de rotina, né? Qual é a minha forma de gerenciamento de atividades dentro do meu dia a dia de trabalho. E aí eu vou entrar mais em detalhes com vocês em cada um desses pontos. O primeiro passo, né, é entender qual é o planejamento estratégico. Então, qual é o principal goal da minha J para esse ano, né? O que eu quero atingir no final desse ano, como eu vou jogar esse ano, né? Qual é o nosso goal final? E aí, tem algumas EJs que sonham em ser autocrescimento, tem outras EJs que sonham em ser conectados, tem outras EJs que sonham em ser um EJ impacto, mas é sempre legal a gente olhar para as metas, né, da nossa EJ e entender que elas influenciam uma nas outras. Então, quando eu falo de ser conectada, é que eu estou, querendo ou não, gerando valor para a rede e também estou atacando a dor específica do meu cliente com outras EJs, né? Então, isso pode influenciar totalmente no aumento e na elevação do meu ticket médio para eu faturar mais. E aí está ligado à batalha líderes que fazem. Quando eu olho para faturamento, quando eu olho para NPS, quando aumento o NPS, eu estou entregando mais valor para a rede. Então, isso quer dizer que eu consigo faturar mais a partir disso e gerar uma vivência empresarial para os membros que estão dentro da minha J mais fácil, né? E gerar também aquele apoio, né, para o aluno da universidade. Então, sempre quando a gente fala de MEG, a gente fala de educação empreendedora. Então, se eu não conseguir dar a oportunidade de outras pessoas também participar do MEG, eu estou sendo um pouco... estou excluindo uma parte da sociedade, né? Então, fazer a gente faturar mais, fazer com que as pessoas da minha J tenham uma vivência melhor empresarial, quer dizer que a gente precisa alcançar novas pessoas e precisa alcançar nova vivência, o desenvolvimento para aquelas pessoas. Então, o primeiro passo é vocês delimitarem qual o goal principal. Então, o goal meu principal é ser um EJ alto impacto, é ser um EJ impacto. Então, eu vou lutar para isso e traçar estratégia para isso. O segundo ponto são ritos, né? O que é que dá base para aquela estratégia acontecer. Então, são RGs, imersão, reunião de diretoria, reunião de análise de resultado, que pode acontecer dentro das EJs de vocês. E isso tem que ter uma linha lógica. Então, na minha RG, o que eu discuto? Eu discuto o resultado da minha organização, eu faço um aumento de formação de time, eu faço um aumento para alinhar os valores e a cultura da minha organização. Isso precisa estar muito descrito e seguir um roteiro para que a gente não se perca. Então, quando a reunião não tem um direcionamento estratégico claro, a gente acaba não tendo como medir se aquilo está fazendo efeito nos membros, se aquela reunião está sendo produtiva ou não. Então, essas reuniões, ela precisa ter uma clareza do que ela impacta e do que ela avalia dentro da organização. E outro ponto de rito é de transparência, né? O quanto a gente dá transparência de resultado, de comunicação, de financeiro também para a minha J, para que todo mundo esteja na mesma página sobre alguns pontos. Show? Alguma dúvida está aqui, pessoal? Perfeito, então, vou seguir.
E aí, nesse momento que a gente está vivendo o isolamento social, né, eu quis trazer muito para vocês também algumas boas práticas de RV, porque todos esses ritos já estão acontecendo de forma virtualmente, né? Então, se a gente não tiver um direcionamento de mudar o formato, entender o que é que a gente quer comunicar para as pessoas, isso vai acabar sendo maçante e não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, o principal ponto é entender o propósito da interação, né? Então, qual tipo de interação é desejada? É uma exposição, que é o que eu estou fazendo aqui, expondo o conteúdo para vocês e dizendo vários pontos, ou é um diálogo, que eu preciso puxar muito comentário de todo mundo sobre vários pontos, ou é uma cocriação, a gente vai ter uma estrutura de co-construção dentro da chamada. Isso precisa estar muito delimitado, porque a forma que até a ferramenta que você usa tenha que ser diferente, né, nesse contexto. De quanto tempo a gente tem, quem participará e quantas pessoas são, como compartilharemos o conteúdo, como vamos gerar diversidade e contribuição. Então, se eu pergunto aqui, se vocês têm alguma dúvida, se eu perguntei aqui qual é o sonho da EJ, é porque eu quero que vocês também contribuam de uma certa forma para o nosso conteúdo, né? O que queremos decidir ou priorizar, qual será a estratégia de colheita ou de registro? Precisa de uma ferramenta a mais? Não precisa? Como promovemos a disseminação do conteúdo estratégico? O que é que eu quero focar ali? Porque quanto mais uma RV ela for mais longa, mais cansativa ela vai ser, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado do que é estratégico. Qual é o conteúdo estratégico que eu tenho que dizer ali? O que é que eu posso fazer em menos tempo? Como eu posso reduzir esse tempo para que a pessoa também não fique tanto tempo na frente do computador e isso seja maléfico para ela, né? Qual é a matriz de responsabilidade, né? Quem é a responsabilidade de cada pessoa? Como eu destrincho uma responsabilidade numa RV? Então, eu sou responsável pelo tempo, Arthur é responsável pelo conteúdo, a gente consegue, uma pessoa é responsável pelas ferramentas, porque tem muitos atributos para gerenciar quando você quer fazer uma reunião virtual completa, né? E quais são os próximos passos? O que eu desejo de próximos passos com essa reunião tem que ficar muito claro. E aí, o primeiro passo, né, em premissa básica, assim, é a clareza do mentor e do facilitador do momento, de tudo que vai utilizar, de todas as funções, do tempo, também das ferramentas que vão utilizar. Às vezes a gente faz um RV sem nem testar a ferramenta antes, sem nem saber como dividir uma sala dentro do Zoom, ou sem saber utilizar o Miro da melhor forma, que também é uma ferramenta que eu vou falar mais para frente, mas a gente precisa ter muita clareza, né, sobre o momento e a facilitação. O outro ponto é que existe um fluxo de interação, né? Então, o primeiro é nivelar, então, um acolhimento inicial, um alinhamento de expectativas, quantas pessoas são, de quanto tempo dispomos, depois é entender, né, partilhar o propósito do nosso encontro. Então, falei um pouquinho aqui com vocês que a gente tinha um direcionamento claro de trabalho e que a gente ia olhar para gestão e operações. O outro ponto é definir, que é o que a gente está fazendo agora, né, aprofundando nas questões principais. O próximo ponto é encaminhar, então, perceber padrões, entender o coletivo, fazer uma síntese, ver o que vocês aprenderam com o conteúdo, como a gente pode direcionar isso da melhor forma e, por último, concluir, né? Então, todo esse fluxo de interação precisa estar muito claro como é que você vai fazer isso e também qual é a fase de divergir, qual é a fase de convergir. Porque dentro da nossa conversa a gente precisa divergir e convergir para que a gente chegue no âmbito final, né? Que todo mundo saia com um conteúdo bem direcionado da própria RV, né? Então, mais que o cuidado com a reunião presencial, a reunião virtual, vocês têm que ter esses pontos muito bem detalhados, porque senão vira um momento muito longo, fica um momento sem um ponto estratégico e vocês não conseguem direcionar muito bem a construção e acaba sendo cansativo para um membro da EJ de vocês. E aí, né, aqui eu trouxe um exemplo de ferramentas, então tem para ver o vídeo, né? Tem o Zoom, tem o Meet para construir ou conversar, tem o Slido, o Mentimeet, também para fazer algumas atividades, tem até o
o Google Presentation, o Google Classroom. Então, vocês podem utilizar e até pesquisar várias ferramentas que possam fazer com que a reunião virtual seja uma nova experiência para aquela pessoa, né? Que seja outro ponto que ela esteja aprendendo tão bem. Então, eu acho que os 3 pontos para que a gente feche assim essa parte de reunião virtual é um fluxo de interação muito claro, momentos de diálogo muito claro e a ferramenta muito bem estabelecida, né? Para que todo mundo viva uma experiência nova. Show? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo. Perfeito, então. Massa. E aí, passando um pouquinho para a parte de políticas, né? Como eu disse, né? Políticas são definições que servem para a base de tomada de decisão. Então, processos é a sequência de atividades realizadas. Então, por exemplo, na minha Jota, o processo seletivo ele acontece toda vez da mesma etapa. Porque eu já padronizo isso, coloco dentro de um documento, com todas as etapas bem especificadas, com todo o passo a passo, para que isso já vire um processo e todas as pessoas que forem tocar o processo seletivo fique mais claro. Então, o processo são as sequências de atividades quando você já tem aquilo mapeado, né? Então, o primeiro contato com o meu cliente, ele já é um processo. Eu já faço o briefing com o meu cliente, eu já peço todos os próximos passos do projeto e alinho o relacionamento com ele. Então, isso já é um processo e eu preciso deixar claro para todo mundo que faz visita em cliente. Então, isso consegue que a gente tenha um direcionamento muito claro de quais são as atividades que a gente não precisa ter um retrabalho para toda vez pensar em como ela vai ser tocada. E ela já tem um processo claro para a gente seguir, né? Então, um primeiro passo é estabelecer as políticas internas, né? Como política financeira, política de alçada financeira, o que é que a sua EJ gasta, o que é que ela não gasta. Também tem políticas internas, como política de desligamento, que leva um membro a ser desligado da EJ. Isso precisa estar muito claro para as pessoas que estão dentro da própria EJ, né? Tem algumas políticas externas, que é como guia de marca, né? Que é como sua EJ se comunica pelo meio externo, como usar a marca da EJ, como trazer uma postagem no Instagram, como a EJ se comunica. Às vezes a gente tem políticas claras sobre isso e também processos básicos, né? Como um processo de reembolso. Como é que acontece? Já deixa padronizado, já manda o material para a pessoa, porque isso vai facilitar e até ter mais produtividade, né? Para você não conseguir direcionar o trabalho. E aí tem uma pergunta aqui no chat. E perguntaram, o que leva um membro a ser desligado? Não foi pergunta não, só estou deixando claro aqui porque muita gente está com dificuldade de estabelecer quais são os critérios de desligamento da IJ, tipo, quando é que ele deve ser desligado, vamos dar mais uma chance e tal, e aí a gente está persistindo de algumas pessoas aí para fazer isso logo, sabe? Porque às vezes acaba tipo, dando muita chance, enfim. Show, João. Foi o João que falou, né? Foi sim. Massa. Show, João. Qualquer coisa, até se tu precisar, aqui na BJ a gente tem o material agora, o processo de desligamento, e aí a gente tem alguns pilares, algumas diretrizes, e aí se tu quiser depois conversar com o Paulo, né, que ele é que fica responsável por gestão aqui, ele pode dar maiores direcionamentos sobre isso também, beleza? E aí, o outro ponto é sobre a gestão de desempenho, né? Como eu metrifico que meu membro está executando bem as coisas, né? Então, aqui na Brasil Júnior, eu trouxe um exemplo também, a gente tem um ciclo legal, né? Que é o ciclo de um ano. Então, o ano foi bom se eu bater 19 federações de autocrescimento. O ano vai ser bom se eu bater 15 núcleos de autocrescimento. Isso dá uma clareza de como eu estou medindo aquilo, né? Medindo o meu objetivo final. Tem os ciclos de resultados, que são de 3 meses, né? Então, trazendo para o contexto de EJ, né? Então, em 3 meses, a gente tem que fechar 10 projetos. Em 3 meses, a gente tem que atrair 20 leads para o meu funil. Então, isso consegue direcionar melhor os nossos resultados e ter uma visão mais a longo prazo de qual estratégia eu vou seguir. O outro ponto é o ciclo de performance, né? Então,
quais são os indicadores que medem a eficiência do meu projeto ali que eu estou tocando dentro da minha J. É o NPS? É um gerente, o que é que ele metrifica? É a quantidade de vendas que ele trouxe para a EJ, e a gente pode metrificar isso de forma individual, né? Para ter mais clareza se o membro está mandando bem ou não está mandando bem. E também a execução do dia a dia, né? Que é o papel do gerente, geralmente projetos, e também das pessoas que estão em gestão de pessoas, para ver se as atividades do dia a dia ela está sendo concluída, se tem algum atraso, se tem algum direcionamento para melhorar a execução, se a galera está tendo problemas de priorização, de produtividade, para que a gente consiga direcionar e entender qual é o principal gap da nossa J. E por último, que está dentro, né, de gestão de desempenho, né, de como eu metrifico isso. Então, dando um exemplo aqui, até para metrificar isso, na BJ a gente faz um check-in, né? Então, todo dia as pessoas colocam no Slack o que vai fazer no dia e no final do dia a gente coloca lá o que foi feito, o que não foi feito. Então, eu estou metrificando a minha rotina, né? E, por último, a gestão de rotina, que é mais baseada no último ponto, né? Então, qual é a minha forma de gerenciar as atividades? Qual é a minha forma de gerenciar o projeto? Será que tem isso muito claro? Será que eu tenho uma plataforma como o Trello para me ajudar a organizar as atividades, saber como todo mundo, quem está alocado em cada uma das atividades, para eu ter mais clareza do que está acontecendo na EJ? Será que o Pipefy? E tem várias plataformas que hoje, até de graça, podem ajudar vocês a se organizarem melhor e fazer uma gestão de rotina de uma forma mais clara. Quem olha para isso dentro da minha organização, que é uma maior dor da EJ, né? Dentro dos projetos, eu sei que o gerente de projetos olha para isso, mas as atividades que não são projetos, quem vai olhar para isso? Será que as pessoas tem gerente nas outras áreas? Será que é a própria diretoria que olha? Depende muito da estrutura organizacional da EJ, mas o principal ponto é de vocês delimitarem um papel para quem olha para essa gestão de rotina, né? Para quem olha para esse gerenciamento de atividades, para direcionar uma EJ mais produtiva, né? E também outro ponto é que, às vezes, na EJ, a gente não tem clareza de quantas horas as pessoas se dedicam para a EJ. Então, é legal também vocês fazerem esse exercício. O membro da minha EJ, eles precisam se dedicar quantas horas por dia? Túlio, tinha muito isso na minha J, né? Que é de Engenharia Civil e Arquitetura, os dois cursos, eles são em horários conflitantes, às vezes. E aí, Túlio, mas os cursos têm horário conflitante, eu não consigo metrificar isso, mas pelo menos você precisa ter clareza. Túlio tem 2 horas na segunda-feira, 4 horas na terça-feira, 1 hora na quinta-feira. Se um dia ele tiver meia hora, você precisa saber, porque aí você consegue direcionar melhor essas atividades e direcionar melhor esses esforços. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Massa, então vou concluir aqui. De último momento, eu sei que a gente está vivendo um cenário muito de incerteza, né? E a gente sempre precisa se perguntar, sim, quais são as certezas que a gente tem no cenário atual, né? Quais são os passo a passo que a gente pode estabelecer? A estratégia, esses planejamentos estratégicos muito a longo prazo, assim, de 2, 3, 5 anos, e empresas maiores estão morrendo, né? Então, a gente precisa se perguntar um pouco sobre isso. O que é que a minha J vai fazer daqui a um mês? Eu preciso ter clareza disso. Eu tenho várias certezas sobre o rendimento dela. Então, eu já faço uma estratégia para isso, né? Então, acho que o principal sacada desse momento que a gente está vivendo é não imaginar como a EJ vai estar lá em julho, né? A primeiro ponto. Primeiro traçar uma estratégia muito bem delimitada de como a EJ vai estar hoje. E como a gente vai conseguir direcionar os esforços para o hoje, para o agora, para o próximo mês. E aí, claro que tem que ter também a diretoria sempre pensando em como a gente passar do isolamento social, quando a gente passar dessa quarentena, como a EJ vai se comportar, quais são os bens de consumo. E também ter alguma parte da EJ pensando nisso, porque isso direciona a gente sempre estar pensando em novos serviços, novos projetos, nova estrutura, que também é um lado muito mais voltado para a inovação, né? E aí, eu acho que o último ponto é entender que as certezas existem sim, e eu vou até destrinchar um processo básico que a gente fez aqui na Brasil Júnior, que vocês podem entender também, né?
que a gente precisa ter um manifesto cada vez mais ágil na tomada de decisão. Então, olhar para os indivíduos em interação. Então, uma coisa que a gente fez muita foi entender qual é a preocupação de um empresário júnior, qual é uma preocupação de um líder de federação, qual é uma preocupação de um líder do time BJ, e saber muito bem essas preocupações emergentes. Trazendo para o contexto do EJ, vocês podem saber qual é a preocupação do meu cliente, qual é a preocupação das pessoas que costumavam comprar o meu projeto, qual a preocupação do time da minha J, para que eu entenda o que o usuário está sentindo, para delimitar a estratégia muito clara com base nisso, sabe? O segundo ponto é entrega em funcionamento, né? Então, como a gente olha mais para a agilidade, ao teste, ao MVP, ao invés de ter uma documentação tão abrangente. Então, toda vez que a gente quer testar alguma coisa, aqui a gente fala, beleza, a gente vai escolher um grupo específico, vou fazer esse teste com ele, se der certo, a gente escala. Então, é muito mais ágil, né? Então, não precisa ter todo o novo serviço que vocês estão estruturando, todo mapeado e todo estruturado para lançar para o mercado. Vamos aqui pegar um cliente específico, aplicar com ele, ver quais são os feedbacks dele, depois a gente retoma a escala. Então, é muito mais de teste. Também a colaboração com o stakeholder, né? Então, eu não estou vendendo por quê? Já perguntei ao meu cliente, ele já falou se é o valor, se é porque o momento está de crise, se é porque aquele projeto não entrega o valor devido. Então, vocês ganham cada vez mais se construírem em conjunto, né, com o cliente e construírem a melhor sugestão para a J de vocês. Outro ponto também é o time. Então, às vezes a gente fala, meu time não está engajado. Será que eu já perguntei para ele o que é que ele quer para engajar? Será que eu já fui lá e fiz uma coleta rápida? Eu vi que tu não está engajado, mas o que tu queria dentro da EJ? O que é que a EJ precisa te fornecer? E construir junto com ele o que seria uma jornada de time ideal, né? E também, o último ponto é responder às mudanças, né? Então, eu acho que, para finalizar, é sempre... eu avaliei o que aconteceu na semana passada, vi o que deu certo, o que não deu certo, agora eu direciono outra etapa, eu direciono o próximo passo. E aí, para traçar isso, né, de passo a passo, eu trouxe um exemplo para vocês, para ficar mais claro. O ponto principal é vista os chapéus e levante a certeza. Então, faz com que uma pessoa da EJ seja o cliente da EJ, uma pessoa da EJ seja o time, outra pessoa da EJ seja a pessoa que nunca encontrou a EJ no Instagram, ou nunca comprou um projeto da EJ, e entenda o que é que ele sente ali naquele momento, né, nesse cenário de isolamento social. Como o meu projeto ele pode se adaptar para isso. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente entender as certezas que vocês têm com o usuário de vocês, agrupa essas certezas por atores, né? Então, por usuários. Então, todas as certezas que a gente tem em relação ao cliente são essas. Como é que eu posso gerar um plano de ação a partir disso? Aloque elas temporalmente. Então, quais são as certezas a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo? E como é que eu vou responder a isso? O quarto ponto, né? Classifique o grau de impacto, o que isso impacta dentro da organização e o que isso não impacta. Porque às vezes a gente está tendo foco e priorização em pontos diferentes, né? Do que eu quero passar e do que eu quero, e que tem link com a minha estratégia, né? Com o meu goal final. O quarto ponto é entenda as ações por área. Então, quais são as respostas da área de pessoas hoje, quais são as respostas da área de projetos, de marketing, de financeiro, se tiver. Então, vocês conseguem delimitar quais são os principais agentes, né, de transformação daquelas certezas. E agilidade, é sempre que eu falo, né? De quanto tempo vocês estão revisando o resultado de vocês, o que é que isso está trazendo de insight, o que é que vocês podem fazer para reavaliar a estratégia ou mudar alguma coisa que não está fazendo mais sentido para a organização. E aí, para isso, assim, o que eu falei é tudo isso, né? Quis deixar o mais claro possível, tanto o que é que uma pessoa de gestão e operação tem que olhar, mas também no cenário atual que a gente está vivendo, o que é que a gente tem que
mais se atentar, quais são as principais dúvidas. E eu queria perguntar agora se vocês têm alguma dúvida sobre até aqui, se vocês querem trazer algum questionamento, porque também eu queria ouvir um pouquinho de vocês. E aí, pessoal, alguém quer compartilhar? Até um site que teve hoje e que vai conseguir aplicar na EJ depois, algum ponto que foi interessante. Túlio, acho que, não sei se alguém vai perguntar, sim, mas é uma pergunta que eu tenho escutado bastante das EJs, como adaptar, tipo, redesenhar a estratégia deles, assim, nesse período de crise, assim, tipo, alguns já tinham algumas estratégias definidas, e aí estão tendo que redesenhar, assim, como é que isso poderia ser feito de uma forma efetiva? Show, acho que o primeiro ponto é passar por esse passo a passo, assim, né? Eu sempre gosto de seguir o manifesto ágil, né? Então, de entender quais são as preocupações de cada um dos usuários. Então, às vezes, a gente, até olhando para o cenário de EJ, né? A gente tinha uma jornada de time muito traçada, que tinha vários encontros presenciais. A gente tinha um projeto que ele ia ter várias reuniões com o cliente, assim, assim, assim. E às vezes esse projeto é paralisado agora, a jornada de time não vai poder acontecer mais, mas também as preocupações das pessoas mudaram nesse cenário e a gente precisa entender isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é perguntar assim, quais são as principais preocupações do meu cliente, de possíveis clientes que iam estar no meu funil, do meu time e como eu posso direcionar a estratégia. Então, todos esses valores do Manifesto Ágil, eu acho que é uma forma direcionada e descritiva para que a gente consiga redesenhar a nossa estratégia, né? Eu acho que nunca foi tão requisitado que a gente tivesse um foco no cliente. E o cliente pode ter várias perspectivas. Para uma pessoa que é de gestão, o cliente é o próprio membro da EJ ali, né? Então a gente tem que estar escutando ele, tem que estar colocando ele no centro para traçar uma estratégia fundamentada a isso. E aí eu acredito que seja esses passos aqui, né, de agrupamento, de também impacto. O que impacta hoje na minha estratégia? Eu tenho, até saiu o vídeo da BJ, né, essa semana, que deu mais clareza sobre que as metas elas vão mudar, mas beleza, eu não tenho consciência da minha meta do final do ano ainda, porque ainda não abriu para reajuste de meta, né? Mas eu sei que elas vão mudar, mas porque eu não sei o impacto do Covid ainda nesse cenário. Então, como eu faço para delimitar uma estratégia para o próximo? Minha J precisa sair do zero, ou minha J precisa faturar pelo menos 5 mil para dar uma vivência empresarial para os seus membros e vai fazendo a estratégia em etapas, né? Para que isso consiga atender as necessidades dos atores que estão dentro e fora da EJ. Show, galera. Massa. E aí, queria convidar uma pessoa super especial para falar um pouquinho com vocês, né? Quando eu falei com o João, eu queria trazer o mais tangível possível para a realidade de EJ e tenho muito orgulho da minha EJ de origem e queria trazer ela para bater um papo com vocês do que elas estão fazendo hoje, quais são os resultados dentro desse cenário de isolamento social, o que é que a gente precisa olhar numa estratégia da EJ para ficar cada vez mais claro de como implementar isso. E aí, Arthur, pode falar. Oi, gente, eu posso compartilhar a tela, né, Tuliano? Vou compartilhar aqui, você tem que cancelar primeiro. Pronto, deixa eu só botar aqui no PPT. Vocês estão conseguindo ver já? Deixa eu botar em tela cheia. Sim. Tá. Ok. E, gente, boa noite. Primeiramente, muito feliz com o convite, quando o Toninho me chamou. E, assim, ele falou inicialmente para a gente falar um pouco como a nossa EJ está se adaptando em tempos de Covid-19 e como a gente conseguiu obter alguns resultados nessa época de quarentena. Então, só relembrando, tipo, a gente é da Arco, é uma EJ de Arquitetura e Engenharia Civil de lá da Universidade Federal de Pernambuco, de Recife, e atualmente somos vinculados à FEGEP, que é a federação que alcançou o Tetra e está em busca do Penta esse ano. E, assim, me apresentando assim, de maneira mais geral, me chamo Arthur Maranhão, mas pode me chamar de Arthurzinho.
E eu acredito que, assim, o movimento, ele pode ser a resposta, sabe? Para esse contexto de crise que a gente está inserido. E, atualmente, na minha EJ, eu sou diretor de desenvolvimento, que fico responsável pela parte de estratégia e financeiro. Mas eu vim também, trouxe aqui até um resumo do que eu vim falar com vocês hoje. Então, vou falar um pouco da experiência do que a gente está passando lá, quais estratégias e focos. Então, muito do que o Turinho falou aí, eu estava identificando algumas coisas já, tirando alguns insights, alguns resultados que a gente atingiu e o que é que a gente pretende para o pós, né? Para o contexto depois desse ciclo. Então, acho interessante falar para vocês inicialmente o contexto geral, até um pouco antes da pandemia. A Arco, no primeiro quarto, a gente não teve um desempenho esperado e a gente finalizou março no farol vermelho, no monitoramento da rede. E, assim, é um contexto que chega uma pandemia, chega uma quarentena e a gente pensou muito, pô, abril provavelmente a gente não vai vender nada. A gente vai ficar no zero e, tipo, a gente precisa reagir, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa foi a primeira ideia, assim, que surgiu na cabeça da diretoria. E a gente falou, não, vamos esquecer um pouco as metas, vamos focar mais no time, unir o time, focar mais internamente para se preparar para depois da quarentena. Mas aí, tipo, ao decorrer do que a gente produziu aqui, quando eu for mostrar para vocês, essa premissa ela mudou um pouco. Então, foi idealizado pela diretoria atual da Arco o sistema remoto, 100% remoto. E a gente até deu nome para ele, foi o Arco 2.0, porque a gente tinha que padronizar tanto os processos, a política, tudo que o Turinho falou também está muito alinhado a isso. E a gente basicamente transformou o nosso organograma, que era diretoria, gerências e consultores, e transformou em frente. E assim, né, por que dessa transição? Tipo, a gente percebeu que alguns cargos e papéis, quando a gente entrou nesse contexto 100% home office, eles não faziam mais sentido. Então, a gente priorizou olhar para algumas frentes do tipo, a gente quer projetos internos a nível mais de estruturação de EJ. A gente quer um projeto interno mais para olhar para os membros, por exemplo, engajamento, endomarketing, e olhar para o externo também, né, que são os projetos que continuam. Então, basicamente, foi essa transição que a gente fez e o nosso escopo atual de organograma ele ficou um pouco de lado. E assim, né, qual o esquema geral dessa frente? Ela é constituída por squads, então cada frente tem seus squads. E é bastante interessante entender que squad ele não é só uma formação de você escolhe pessoas aleatoriamente. Aqui a gente separou em 4 características fundamentais que tem que ter num squad. A primeira é multidisciplinaridade. Então, tipo, a gente misturou tanto diretor, gerente, consultor, alinhado a tanto expectativas mesmo com o projeto e competências, né? Então, essa foi a primeira parte, assim, de alocação. A segunda é de autonomia. Então, todos os squads aqui, eles escolhem, tipo, têm as suas próprias decisões durante o seu projeto interno. Tipo, não é porque tem diretor, gerente, tem alguém, assim, superior, enfim, tipo, é uma autonomia clara, assim, a gente vê que isso faz muita diferença. O terceiro ponto é transcendência. Tem muita clareza, assim, no que é o projeto e o porquê dele. Então, trocou um pouco do mindset de vamos entregar o projeto para vamos encantar, sabe? Vamos fazer o melhor projeto interno. E o 4 foi a parte de humanização. Tipo, a gente está num contexto que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão, enfim, estão inseguras. E é importante, principalmente os líderes formais da EJ, ter um olhar mais empático, um olhar que, tipo, a gente não precisa ser 100% produtivo, tem a hora de trabalhar, tem a hora de se divertir. Mas beleza, a gente conseguiu gerar, tipo, formou o time legal, mas a gente viu, pô, ainda falta o como. E o como foi justamente nessa padronização de estrutura que a gente fez, todas as ferramentas que a gente está usando hoje. A gente destrinchou, tipo, padronizou e falou por que usar cada uma. Então, por exemplo, por que hoje a gente está usando o Discord? Ele é tipo o nosso chat voice. Em vez de usar o Zoom, a gente está usando o Discord. Por que está usando o Replace? A gestão de comunicação e a gente está fazendo o nosso check-in lá, por exemplo. Então, ficou tudo muito claro e isso ajuda no sistema de gestão e monitoramento. E a metodologia ela veio muito mais como suporte, porque tinha muitos projetos internos que eram do zero. Então, tipo, a metodologia ela é totalmente baseada e centrada no usuário. Ela foca desde a definição do desafio até chegar na solução, baseado em frames de design thinking. E a gente percebeu que esses 3 elementos unidos, ele gerou uma fábrica de soluções, tanto a nível de processos internos como externos, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. E assim, né? Mas o que é que dá consistência a essa liga como um todo? A gente percebeu que, tipo, não adiantava só a gente criar isso e, tipo, jogar para as pessoas, assim, para os membros da Arco e que eles iam comprar. E, assim, a liga que une todo esse sistema que a gente criou, o Arco 2.0, é justamente o gamification. A gente fez o Big Brother Arco, tipo, só se falava isso na EJ, assim, no contexto de quarentena. Então, basicamente, o gamification, ele pegou todas as atividades que a gente ia ter já durante o dia normalmente e a gente criou um sistema assim meio que de recompensa até, sabe?
Então, a partir de uma rotina que a gente criou na quarentena, deixou tudo muito claro, quando é que tinha que fazer check-in semanal, quando é que finalizava a atividade, momentos de feedback, quando ia ter o monitoramento e paredão, enfim, transformou a nossa rotina num formato de game. Isso ajudou as pessoas a estarem mais íntegras, sabe? E até aderir mais às plataformas. Então, aqui é só um pouco assim, mais ou menos, como a gente brincou com essas pontuações. E, basicamente, toda sexta-feira na nossa RG, a gente dava uma premiação semanal para quem conseguiu alcançar mais o check-in, sabe? Então, essa foi uma forma que a gente viu de engajar as pessoas. E, assim, deu muito certo. Tipo, como eu vou mostrar para vocês nesses 2 próximos slides, nos resultados, a gente percebeu que toda aquela estrutura que eu mostrei de squad, as plataformas e a metodologia, alinhado a um sistema assim, integrado de gamification, a gente conseguiu deixar as pessoas mais engajadas a quererem entregar resultados. E assim, a primeira parte disso, daquelas frentes, eu trouxe 4 exemplos claros que já saíram nesse primeiro mês de quarentena, de projetos internos e coisas que estão trazendo resultado a nível externo também. Tipo, a gente estava pensando em fazer uma consultoria de uma precificação, por exemplo, para atualizar na Jota. A gente conseguiu fazer entre a gente mesmo, sabe? Ficou muito boa, já está sendo precificado os novos projetos. E, enfim, tipo, foi um custo a menos que a gente teve. A gente está conseguindo rodar o PCR remoto. Então, quando você olha para um processo seletivo remoto, você está garantindo o futuro da sua Jota também. Então, tipo, a gestão 2021 não comprometeu o PCR remoto, por exemplo. Então, do squad já olhar para fora, a gente conseguiu desenvolver um novo serviço, que ele é já mais pensando a longo prazo da quarentena, porque ele precisa de visitas técnicas, mas o que foi destaque, assim, total, foi esse último, que foi a nossa adaptação do portfólio e vendas online. A gente, basicamente, pegou o nosso portfólio, viu o que é que dava para adaptar para online ou não, e a gente simplesmente tentou vender, sabe? A gente padronizou algumas entregas, adaptou o serviço, e a gente percebeu que quebrou muito o nosso mindset de modelo de negócios. A gente saiu muito mais de um contexto que a gente só ficava aqui no Recife, tentando prospecções, e a gente abriu o nosso modelo de negócio para o Brasil. Semana passada, só para vocês terem noção, a gente conseguiu vender nosso primeiro projeto para o Rio de Janeiro. E assim, ainda está em contexto de adaptação de modelo de negócios, vai receber os feedbacks, mas o resultado ele já começou a aparecer. Então, outro ponto de destaque foi marketing. Era uma área que não estava trazendo resultado assim durante os ciclos de desempenho, e quando a gente adaptou o nosso sistema e tipo direcionou o foco para as consultorias online, a gente conseguiu fazer mais da metade do mês de abril, que foi 11.005 projetos. E assim, o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês é justamente, a gente quebrou aquela premissa inicial, que de abril a gente não ia vender nada, que a gente ia ser zerado, e isso mostrou que a gente fez o nosso melhor mês, sabe? Já batemos nossa meta de projetos, e a gente falta muito pouco assim de faturamento com o funil já alimentado. Então, a parte de você deixar os processos claros, as políticas, gerar uma estrutura para inovação e dar autonomia para as pessoas, é realmente poder as pontas, tipo, não é porque eu sou diretor, eu tenho mais autonomia, tipo, no meu squad. Tá meio que como se fosse um sistema orgânico, assim, rodando dentro da Arco, que está direcionando, assim, para os resultados que a gente obteve, sabe? Então, eu puxei isso aqui mais do que Tulinho estava falando, porque o nosso ciclo estratégico, o nosso gol final, ainda é ser uma J Impact, lá no final do ano. A gente manteve isso, mas a gente está acompanhando os direcionamentos da BJ, está acompanhando os direcionamentos da FEGEP. Mas o nosso ciclo tático agora, a gente olhou para o mês de abril. Então, a gente olhou para o mês de abril e falou, a gente vai criar o Arco 2.0, que no início era só para focar em processos internos, mas a gente viu que a gente podia vender, sabe? A gente podia ainda continuar com os goals estratégicos que a gente tinha determinado no começo do ano e que está fluindo. E assim, o ciclo operacional, ele vem muito no sentido de quais são as atividades, como é que a gente gerencia exatamente os squads, como é o ciclo de desempenho, o acompanhamento de resultados, que é justamente no game, Big Brother Arco. Então, acho que a gente conseguiu facilitar a estratégia no dia a dia e tá de uma maneira, assim, até divertida, sabe? E tá até ocupando, assim, um pouco da mente, tirando um pouco da ansiedade, assim, dos membros, que a gente tava muito ansioso. E acho que é muito da gente pensar que não existe um caminho fixo até o gol final. No início, a gente tinha pensado uma coisa e agora nosso modelo de negócio, por exemplo, abriu para o Brasil. E eu acho que a gente é só um exemplo, assim, que pode gerar alguns insights para outras EJs e que a gente está em constante desenvolvimento. E, assim, o que é que a gente está pensando agora, né? Tipo, o Big Brother está acabando em rede nacional e o da gente também vai acabar, tipo, agora no mês de abril. Mas a diretoria já está pensando qual vai ser o próximo marco, qual o próximo gol. O que é que a gente quer alcançar agora, né? E nesse contexto de quarentena, a gente ainda não sabe quando é que vai acabar. Então, a gente ainda está naquele ambiente de incerteza, mas vou até dar um spoiler aqui para vocês. Amanhã a gente vai ter um RD, vou apresentar isso. Mas o nosso próximo gol é o Ened 2020.
A gente sabe que é o próximo evento que vai acontecer para quem participa aqui da Rede Pernambucana, ainda é o Enege. E, assim, com os projetos que estão entrando, o caixa que está entrando, a gente vai fazer um storytelling para que os membros, tipo, se engajem durante esse tempo, até, tipo, a gente gerando recompensas como pegar os ingressos. Então, isso eu acho que é uma forma, assim, de deixar mais dinâmico o alcance de resultados, ou, enfim, o que a empresa quer alcançar, porque eu acho que a gente gerou um sentimento que a gente pode, sei lá, apresentar um case no Enege, tanto de promover um novo serviço em combate ao corona, que tem squad já desenvolvendo isso, mas também pode ser de modelo de negócios, como a gente conseguiu se readaptar, por exemplo. Então, eu acho que é muito massa a gente ter esses marcos muito bem definidos, sei lá, qual é o próximo evento que a gente quer ir, enfim, o que é que a gente vai fazer se a gente vender um projeto, tipo, se a gente conseguir vender 5 mil, por exemplo, a gente vai comprar, sei lá, aqui na Arco a gente queria reformar a sala, queria comprar o primeiro computador da empresa, por exemplo. Então, acho que é muito de cada J se adaptar ao seu contexto. E só para finalizar, eu queria deixar esse cartão nunca erra. Tipo, a gente sempre sai mais forte depois de tempos difíceis. E, assim, isso é muito verdade. Tipo, a nível, assim, de EJ, tá fazendo muito sentido pra gente, porque a gente podia ter, tipo, se acomodado durante a crise, realmente não ter vendido nada, estagnado e, tipo, focado só no interno. Mas a gente pivotou, a gente mudou, tipo, a estratégia, porque a gente viu que realmente funcionava. E eu acho que é muito de a gente trocar a crise por um berço de oportunidade, sabe? Porque algumas demandas antes que nosso portfólio abarcava, não abarcam mais, mas, sei lá, o portfólio, ele é um conjunto de soluções e não um conjunto de serviços e projetos. Então, acho que quando a gente troca esse mindset para vamos resolver uma solução, pô, nosso portfólio não resolve nada. Não tem que inovar, não tem para onde fugir. E acho que a gente consegue ir de frente assim para o desafio hoje que o Brasil, no caso, a gente chama, né? Que é um Brasil sem corona. Então, tipo, eu queria agradecer por esse tempinho aqui com vocês. Se alguém quiser, tipo, trocar um bench melhor, porque é mais a fundo, isso que eu falei, tipo, foi de uma maneira mais topificada, mas, tipo, quiser trocar um bench ou ainda melhor, tipo, tô super disposto a ajudar. Show, amigos. Eu acho que é isso, assim, o que é que a gente queria trazer e quais ensinamentos a gente queria trazer. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum ponto, eu acho que a gente tem mais algum tempinho de dúvida, João? Ou... Sim, à vontade. Show. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum ponto que a gente trouxe, sobre alguma dificuldade dentro da EJ de vocês, só falar que a gente também pode ajudar. Eu tenho uma dúvida. Posso falar? Estão me ouvindo? Alô? Show, Sim, tô à ouvindo vontade. sim. Pode falar. Oi, porque tu falou ainda mais cedo sobre. Deixa eu só achar aqui. Ah, tá. O que a EJ precisa fornecer para os membros para eles se sentirem engajados, né? Daí, nesse período de pandemia, os membros da Infocus, eu sou da Infocus Júnior, os membros da Infocus estão se sentindo muito mal, mas, tipo, não, não em relação a Infocus, em relação à mesma crise que a gente está passando, sabe? Eles estão muito mal de ansiedade, de preocupação. Então, qual é mais ou menos o que vocês estão fazendo para melhorar essa situação dentro da BJ? Show. Então, né, a gente hoje, a gente trabalha a jornada do time em 3 pilares, né, que é ser, estar e fazer. E aí, quando a gente fala no ser, é um olhar muito mais pessoal para o que a pessoa está vivendo, né? E nesse momento de isolamento social, a gente vê um cenário que as pessoas estão o tempo todo em casa, não ocupam muito a cabeça com outras coisas, isso vai gerando ansiedade. Então, a nossa estratégia foi muito mais de gerar conhecimentos e preocupação com o ser. Então, a gente falou sobre saúde mental em alguns conteúdos que a gente fez com o time, a gente falou sobre empoderamento feminino, liderança feminina, que foi um conteúdo direcionado para as meninas do time BJ, e a gente começou a entender o que é que poderia gerar de interação assim nesse momento, né? A gente também tem um momento de sexta-feira, de 5 horas, que a gente
vai se juntar só para de 7 horas da noite, que a gente se junta só para conversar e até para jogar um jogo online em conjunto, porque esses momentos a gente tem que ter um olhar muito mais para a interação e como as pessoas elas estão se relacionando. Então, essa ansiedade, às vezes, é muito pelo contexto que a gente está vivendo e é super normal, só que a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? Se a gente está vendo que todos os nossos membros estão ansiosos, bora falar sobre ansiedade no contexto atual. Convido uma pessoa externa que saiba muito bem de saúde mental e consiga passar a melhor mensagem de como os membros podem utilizar o seu tempo nesse período e fazer com que a cabeça dele esteja benéfico e também fazer alguns momentos de interação online. Então, algumas plataformas ajudam muito, o jogo online, para que a galera se divirta também nesse momento. Tem alguma dica aí, Arthur? Obrigada. Tulinho, eu acho que é exatamente isso, tipo, fez muito sentido isso que tu falou, e acho que a forma que a gente deixou mais dinâmica foi com o game, sabe? Então, tipo, sei lá, tem momentos durante o dia que a gente bota desafios, tipo, sei lá, raciocínio matemático, assim, a gente às vezes se une, tem, tipo, desafios mais integrados a algumas piadas internas mesmo da EJ, que bota lá no Instagram, tem algumas formas de reconhecer, assim, o time, sabe? Então, eu acho que é, tipo, de uma forma mais orgânica durante a semana, você parando até, tipo, tem dia que a gente se junta para jogar Gartic. Então, eu acho que depende muito, assim, também do contexto da tua EJ, do que é que vocês gostariam de fazer, mas tem várias ferramentas que, tipo, e tem até algumas dinâmicas que dá para se fazer em grupo, que acho que poderia estar juntando, assim, sabe, para quebrar mais, assim, esse quesito de ansiedade das pessoas. E acho que um quesito, assim, que não num tom mais de cobrança, tipo, acho que agora é um sentimento que, por exemplo, teve semana passada 2 pessoas que estavam com muita ansiedade, tipo, a gente disse, ó, tu vai esquecer arco essa semana, tu vai descansar, tu vai ficar com tua família. Teve gente que, tipo, familiares adoeceram, então é realmente a hora de a gente realmente ter empatia, sabe? Então acho que é mais organicamente, assim, não tem uma fórmula de fato, acho que é muito o feeling mesmo das lideranças. E tem, assim, as dinâmicas que podem ser feitas. Tá, obrigada, gente. Show, galera. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém que ainda tem dúvida aí pode falar, esse é o momento. Boa noite. Túlio, eu queria fazer uma pergunta. Em relação a esse, digamos, esse shaking que você falou na Brasil Júnior, você acha que, tipo, passar isso para a empresa faz sentido, digamos, durante a semana? Porque, tipo, meio que no início da quarentena todo mundo tava bem bacana, engajado para fazer o serviço, e meio que agora já tá ficando mais, digamos, desleixado, algo do tipo, deixando para fazer muito serviço quase no último dia para entregar, meio que deixando acumular. Você acha que esse check-in pode funcionar nas diretorias das empresas? Show, amigo. Eu acredito muito que é teste, né? Tudo é teste de acordo com que como a gente está gerenciando as ações e a estratégia da nossa J. Então, o primeiro passo é saber, qual é o que é que cada pessoa do time tem que fazer? Qual é a rotina de trabalho deles? O que é que eles têm que olhar? Um exemplo que Arthur trouxe, massa, de algumas pessoas têm um olhar muito para dentro da J, para fora, ao redor. E aí isso consegue delimitar qual é a carga de atividades e de trabalho. E aí eu acho que, até estudando métodos de trabalho remoto, né, esse check-in é um dos métodos para a gente identificar que horas a pessoa está trabalhando e o que é que ela está fazendo. Então, isso pode até ajudar. Se eu for falar com Sofia sobre o processo seletivo que ela está tocando, que horas ela está fazendo a atividade do processo seletivo, que eu já falo com ela nesse horário, né? É muito entender que a comunicação de um trabalho remoto ela é assíncrona. Então, eu falo e depois eu espero a resposta. Não é uma coisa que tem uma sincronia, né? E aí eu acho que isso é um dos métodos para diminuir essa forma assíncrona de conversar, né, no meio remoto. Então, eu sei que Arthur, de tal hora até tal hora, está trabalhando e está trabalhando nessa atividade, então já vou falar com ele nesse momento. E aí isso melhora a nossa comunicação. Eu acho que só complemento, Tulinho, dizendo que o check-in ele ajuda muito na priorização de atividades. Tipo,
Às vezes a gente fica trabalhando muito, 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 faz muita coisa e às vezes não sai do canto, não sabe exatamente o que fez. E a partir do momento que você tira, sei lá, 15 minutos do seu dia para entender, sei lá, o meu planejamento da semana foi esse. O que é que eu posso fazer nesse dia que alcança mais rápido aqueles resultados, sabe? Então, eu acho que, tipo, é uma maneira de você focalizar esforços. E às vezes a gente, tipo, procrastina 10 horas e, tipo, podia fazer, tipo, em 2 horas, por exemplo. Então, acho que é uma maneira muito de direcionar focos e, enfim, você conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Tranquilo, muito obrigado. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A última da noite e a gente vai encerrar. Se Caiara tá sim. Nadinha. Eu não tenho muita coisa, tive muito insight já com eles falando, então tudo certo. Sem nenhuma dúvida por enquanto. Show, gente. Então, por hoje era só. Nosso momento aqui, na verdade, foi tudo isso. Então, de antemão, gostaria muito de agradecer ao Túlio e ao Arthur por estar participando aí, contribuindo bastante, muito conteúdo. A galera tá dando muitos insights aqui. E aí, como vocês estão aqui na live, eu vou compartilhar aqui com vocês essa apresentação que o Túlio fez no nosso drive do nosso ciclo 2, né? Então, essa apresentação, ele me mandou também um modelo de monitoramento da rede, ou da EJ, no caso da ARPA, né? E aí ela tem muito conteúdo sobre gestão e operação que vocês podem estar analisando aí. Então, tem muita dica aí para vocês estarem olhando e aplicando na EJ. E por hoje era só. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Túlio e ao Arthur por estar contribuindo bastante à rede paraense. Eu acho que a gente tem uma eterna dívida aí com vocês. E é isso, gente. Boa noite. Galera, só queria, João, antes de terminar aí, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, conhecer também um pouquinho do pessoal da Para Júnior, né? Queria ter a honra de conhecer presencialmente ainda esse ano, então, se Deus quiser, aí, até o final do ano a gente vai estar junto presencialmente, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me procurar e foi um prazer conversar um pouquinho com vocês. Gente, igualmente, espero que a gente se veja lá no Enege, de verdade. Eu vou deixar também o meu documento, vou dar para Túlio do PPT. Aí quem quiser, tipo, trocar um ambiente melhor, eu sei que tipo, foi de uma maneira mais rápida, mas pode falar que a Arco está disposta a ajudar vocês também. Enfim, foi um prazer, gente, conhecer vocês. Gente, valeuzão, boa noite para todo mundo e até o nosso próximo date aí. Boatos que próximos desafios estão sendo construídos, gente. Sei não, hein? Desculpa. Não me mata do coração, João. Yara, ai, João. Gatilho demais. Meu Deus. O desafio já tá pronto. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Boa noite. Beijo. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Acho que a PJ olha para a ProSec e já pensa, vou fazer um desafio. Certeza. Meu Deus, o João ele saiu sem fechar a gravação, gente. Calma aí. E Alan? Alan, tu tá como host da chamada agora, não tá? Alan? Oi, desculpa. Tá como host da chamada agora. Vai para a gravação para ela salvar, porque eu acho que se tu sair ela vai ficar sem salvar. Tá, peraí. Só apertar interromper. Só apertar em parar e ela grava automaticamente.